passado nós falamos sobre o processo de comunicação, né, que envolve o emissor, o receptor, o código da mensagem e a mensagem propriamente dita, né, o conteúdo da mensagem. Hoje a gente vai finalizar esse tópico falando sobre o processo de comunicação que envolve tanto o feedback quanto o ruído da mensagem. O que seria o feedback? Feedback nada mais é do que o retorno da mensagem. Então, o emissor ele emite a mensagem através do código e através do contexto da mensagem. O receptor recebe essa mensagem, interpreta essa mensagem e dá um retorno, né? Então, o feedback nada mais é do que um retorno de mensagem. Agora, vamos pensar na questão prática. Na publicidade e propaganda, na comunicação social, um dos grandes desafios que nós enfrentamos todos os dias é justamente isso. Nós emitirmos uma mensagem e termos um feedback positivo ou um feedback negativo. A princípio a gente sempre quer um feedback positivo, é óbvio, mas também há os feedbacks negativos. Então a publicidade ela tem esse desafio constante de pegar essa mensagem, né, e levar a um receptor ou vários receptores e esses voltarem, né, darem um feedback em relação à mensagem que foi emitida. Então, quando a gente faz uma propaganda, um comercial de TV, ou um post no Facebook, enfim, nós temos o quê? A função, né, principal de enviar uma mensagem e de ter uma receptividade de alguma forma, de vendermos um produto, um serviço, ou até mesmo vendermos um conteúdo, apresentarmos um conteúdo. Então, esse processo do feedback é muito importante. Então, deixando claro que na publicidade e propaganda envolve muito estudo, muita dedicação, porque nós temos que buscar o quê? Uma mensagem que seja adequada para esse receptor e que esse receptor interprete essa mensagem e nos retorne. Então, não é tão simples como parece. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente pode falar sobre o processo de comunicação que envolve o feedback. Para ser muito claro, muito objetivo, ruído é qualquer coisa que venha atrapalhar o processo de mensagem entre o emissor e o receptor. Simples assim. Mas tem alguns tipos de ruídos. Nós temos o ruído físico, fisiológico, psicológico e o semântico. Vamos falar um pouquinho sobre o ruído físico. Nada mais é do que interferências externas no meio de uma mensagem. Por exemplo, som alto, buzina de automóvel, talvez a ligação telefônica não esteja adequada, aquela ligação de áudio do WhatsApp que o 3G não ajudou, né? E a gente fica com problema de interpretação. Isso aí são os ruídos físicos, ruídos que são causados pelo meio que nós estamos. Ruídos fisiológicos, pessoal, fisiologia, tem muito a ver com o nosso físico, né? São ruídos que são causados por questões de doença mesmo. Pessoas que não têm problemas auditivos, que não têm condição de interpretar talvez uma frase, uma palavra num determinado volume. Pessoas que têm problema de visão, que não conseguem enxergar, isso também é um ruído. Então esses são os ruídos fisiológicos. Ruído psicológico, esse é um negócio interessante. Vamos imaginar vocês na sala de aula, ou assistindo uma palestra, e de repente o professor ou o palestrante começa a falar algum assunto e você começa a viajar na maionese naquele assunto. Então você acaba saindo daquela questão, daquele assunto que eles estão falando, que o palestrante, o professor está falando, e começa devagar, sabe, ir lá no outro planeta, no planeta Zog, pensando em outra coisa. Isso aí são os ruídos psicológicos. Você não consegue, talvez, se concentrar naquele X da questão. Não consegue refletir sobre aquela questão. Mas sim começa devagar. Você começa a fugir um pouco da esfera daquele assunto. Inclusive, os ruídos psicológicos são comuns entre os alunos, né? Muitas vezes a gente está dando aula e a gente está olhando para a sala de aula, né? Porque nós temos uma visão panorâmica da sala de aula e, de repente, a gente começa a ver que tem um aluno olhando pro além, assim, né? Agora não tem muito além, não tem celular, mas vamos imaginar que ele esteja olhando pro nada, assim. Ruído semântico, pessoal. Ruído semântico é aquela questão que você pega um texto para ler ou vê uma mensagem, né, publicada, alguma informação, e você não entende aquilo. Vamos imaginar que você está numa festa e encontra uma turma de amigos, e naquela turma de amigos tem 2 ou 3 médicos, ou 2, 3 juízes, ou 2, 3 advogados. Vamos imaginar uma turma de profissionais ali. E eles começam a falar entre eles em relação a alguns termos que você não faz ideia do que eles estão falando, né? Tipo, o que esse cara está falando, né? Imagina um médico falando contra o médico sobre um laudo de um paciente. Tem
em algum momento você vai entender, pegar alguma coisa, pescar, né, a informação, mas de um modo geral você não vai entender coisa nenhuma, porque eles vão falar sobre termos técnicos, vão falar sobre órgãos específicos ou doenças, patologias específicas, e você vai ficar realmente olhando e completamente por fora. Esse é um ruído semântico, é um ruído de interpretação. Você não tem capacidade para entender aquilo lá. Que você não está naquela área, você não está naquele métier, você não faz parte daquela realidade. Então é muito complicado para gente que não faz parte daquela realidade X entender alguma coisa, né? Então a linguagem forense, por exemplo, a linguagem médica, são linguagens bem complicadas para as pessoas entenderem. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, né, sem ruído, ou pelo menos com pouco ruído, o que eu tive para dizer para vocês em relação ao processo de mensagem. Você tem um sonho na sua vida, tem um projeto na sua vida? Faça ele acontecer. Não fique pensando que não vai dar certo. Faça acontecer. Porque se você não fizer acontecer, você não vai descobrir nunca que deu certo ou não deu certo. Tente. Seja persistente. A persistência é uma virtude. Jamais deixe os seus sonhos para trás. Faça com que eles aconteçam de verdade. Não se sinta incapaz. Sinta-se capaz. Porque você é dono do seu futuro. Você pode fazer acontecer. Você é dono das suas propostas. Você é dono dos seus projetos. Realize os seus sonhos. Seja persistente. Você terá uma vida mais feliz e vai se sentir muito mais capacitado. Pode acreditar. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.